Eu não tenho como externar esse prazer tão grande que está sendo suflado no meu coração pela grande riqueza de Deus nos ter dado esta oportunidade, esse privilégio de alcançar esses anos que nós alcançamos. Eu estou falando como um cidadão, como um chefe de família de 72 anos, posso dizer, como um ancião, como o primeiro filho masculino, primeiro filho homem do casal, do segundo casal, e como morreu os meus irmãos primeiro, que seriam os patriarcas do primeiro casal, eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Então, em nome deles também, que seria oportuno se ele estivesse aqui, doutor Dinário, está falando no lugar de homens, no lugar de Senhor. Mas eu estou falando com esta grande prioridade, não porque eu estou no lugar deles sentindo feliz porque eu estou ocupando o lugar dos que faleceram, absolutamente. Porque o lugar deles só Deus pode substituir. E os seus próprios filhos poderão substituir também, mas como filho do patriarca Henrique Francisco Ramos, homem de Deus, cidadão do céu que está na glória, se eu não tenho dúvida de falar isso, e depois da morte dele, eu ouvi Deus falar com respeito à pessoa dele, considerando que ele disse, Deus falou comigo, tá? Então eu quero dizer que ele é um homem que deixou testemunho para nós. Ele não teve esse privilégio de fazer essas reuniões, mas ele deixou o terreno preparado. Ele e a sua esposa, porque antes a primeira esposa não tiveram o privilégio de chegar aonde ele chegou. Graças a meu tio Augusto, graças a Dina, mesmo que ele não permaneceu, se eu tivesse permanecido, eu tenho certeza que ele estava vivo até hoje, porque a morte dele foi antecipada. Finado Alcides também, pela mesma forma, ela está viva até hoje, a morte dele foi antecipada, porque muitas vezes nós antecipamos a nossa partida, nós devemos ter cuidado com a nossa vida, nos trânsitos, ligando ao interesse de zelar pela saúde, e zelar pelo um bom comportamento, que tudo isso gera longevidade para a vida do ser humano. Deus deu a vida para nós, mas nós somos os zeladores. Nós não somos o dono da vida, mas somos o zelador da vida, porque o dono da vida é Deus. Há a possibilidade da pessoa ser tomada em plena saúde, em plena infância, em pleno estado de jovem, em pleno estado de um clima de boa saúde, ele pode tomar. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, que a nossa longevidade depende muito de nós. Porque se nós nos coordenar a nossa vida de uma maneira digna diante do povo, diante de Deus, da sociedade, da família, Deus aumenta os nossos dias. Porque Deus não tem interesse do cidadão morrer cedo. Olha, eu quero dizer para os senhores, Deus não tem interesse do cidadão morrer cedo, nem da cidadã. O interesse de Deus é que nós tenhamos muitos dias de vida, temos bons dias, bons conselhos, boas palavras, boas aplicações, bons investimentos na nossa vida. Porque o maior investimento que se faz é na nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos fazer um investimento fora da nossa vida e julgamos que esse investimento, ele traz para nós uma paz, uma tranquilidade, e nunca essa paz vem. Se não buscar a ocasião, como o doutor Dinário acabou de falar, você tem que buscar trabalhar e esquecer que você tem uma vida, que você tem uma família, que você tem uma esposa, que você tem filhos, e que você tem que deixar coisas importantes para essa família, além dos valores, dos recursos. Tem que deixar coisas importantes. Não adianta nós partirmos e deixar uma família irregular, desqualificada, descredenciada diante da sociedade, diante da família, diante de Deus, diante de nossos próprios direitos, da nossa própria ação biológica que nós temos, que nós viemos de uma família. Nós estamos falando aqui em biologia, em família biológica. Porém, acabei de ouvir neste momento uma pessoa que entrou na nossa família que exerce, porque o filho não é só biológico. O
filho não é só biológico, o filho é aquele também que se cria, aquele que se educa, aquele que se ensina, aquele que se coloca que se coloca na ordem social, que se é na inclusão, social. Então esses são os filhos, e às vezes até são os verdadeiros filhos. Portanto, esta reunião feita aqui, nesse local, nesse lugar tão maravilhoso, tão acomodável, nesse lugar tão excessivo a isso que nós estamos dizendo, e é uma essência importante que nós estamos sentindo com tudo isso. São parâmetros que concorrem para a nossa boa estabilidade. E pensar que daqui a 10 meses, um ano, quando vocês acharem por bem ou melhor, nós podemos promover uma reunião. Agora, essa reunião, nós temos que lutar para atrair os outros que estão se dividindo, ou seja, que estão divididos, não estão dividindo, estão separados por uma questão, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, parece versículo 15, não deixai que nenhuma raiz de amargura brotai no vosso coração, e por ela vai contaminando a muitos. Muitas pessoas são contaminadas, às vezes, por um sentimento mau, sentimento estranho, sentimento esquerdo, sentimento errôneo que surge nos nossos corações. Às vezes nós ficamos passando para outro e alimentando o mau sentimento. Isso é uma coisa que nós devemos podar. Que Deus é Deus de paz. Seguir a paz com todos e a sã educação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz o mesmo versículo de Hebreus capítulo 12. Nós temos que ter paz uns com os outros. Inclusive, nós temos que instruir que se alguém não puder, que no meio dessa família grande, tem alguém que às vezes está passando na pior. E não tem condição, às vezes, de pagar a passagem. Se ficar 2 dias sem trabalhar, ele pode fazer falta para ele. Pode levantar-se uma coleta no meio da família para aquele que está nessa dificuldade. Não que ele venha pedir, mas alguém que conhece ele, a dificuldade que ele passa, que mora perto dele, citar esta proposta de ajudar ele, dar uma ajuda para ele dizer o seguinte: ó, eu fui para lá, está faltando as coisas em casa, o aluguel está sem pagar, as coisas estão difíceis para mim, para ele saber o valor da família. Contudo, nós queremos que ele sinta o calor da família. Que a família é aquilo que nós ouvimos falar. Primeira coisa, foi criada a família. Deus, antes de criar a igreja, Ele criou a família. A igreja vive, subsiste por causa da família. Se acabar a família, acaba também a religião. A verdade é essa. Nós lembramos quando eu estava ontem observando, falando com o meu neto, como foi separado uma família de ordem, a família de ordem divina. A família de ordem divina, os descendentes de Abraão, os hebreus, quando Rebeca saiu da casa de seu pai, da descendência de filha de Labão, quando ela saiu da casa, ela saiu abençoada pelo pai, pela mãe e pelos irmãos, e teve pronunciamento. Pronunciamento foi que ela seria uma mulher de milhares e milhares de descendentes que ela ia deixar. Inclusive eu sou desse descendente. Apesar de ser um povo de outro país, mas eu sou descendente. Está aqui a minha origem. A minha origem é essa. A minha origem é a origem de Rebeca, é a origem de Abraão. A minha origem é a origem de Cristo. A minha origem é a origem dos patriarcas hebreus. A minha origem é a origem de Moisés. A minha origem é a origem de Maria, mãe de Jesus. A minha origem é a origem da Bíblia. É a nossa origem. Então, essa família, para ter sucesso, ela tem que se enquadrar a esta origem. Família abençoada. Nós podemos dizer que nós somos uma família abençoada. E esta bênção nós adquirimos nessas reuniões de confraternização, que inclui na palavra de Deus o Salmo 134. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, nós somos irmãos, somos parentes, vivem em união, tá? É bom e suave que os irmãos vivem em união. Os primeiros irmãos que nós temos é esse aqui, esse parentesco. Depois parte para os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja estão lá no segundo lugar. Apesar que Jesus disse: quem são meus irmãos? Só que ele faz a vontade do meu Pai está no céu. Isso é vontade de Deus.
essa reunião, olha, muitos de nós vamos sair daqui mais abençoados. Aliás, não quer dizer muito, todos nós vamos sair daqui mais abençoados que quando nós chegamos. Eu quero reafirmar a minha palavra com certeza, que ao sair daqui, eu estou cumprindo meu dever dessa reunião, que sou abençoado. Se você, que às vezes até não tem um certo repertório no sentido, mas você vai sair daqui mais abençoado do que você chegou. Porque a bênção do céu, que Deus prometeu lá no Salmo 133, que é como óleo, como chuvisco, que desce sobre o monte, que refresca, que forma o rio Jordão. Por desse jeito, a bênção de Deus está caindo nesse local da reunião. Aqui está sendo o monte da reunião, o monte da paz, o monte da consolidação dos respeitos, da dignidade, do amor, da confraternização, da família, ramo septimo ou sétimo ramo. Portanto, meus amados, são minhas palavras que eu tenho para falar. Eu não tenho palavras. A não ser agradecer meu Deus em primeiro lugar. Que é meu Deus, que me gerou, que me criou e que cuida de mim. Que me deu tantos filhos. E nas mãos dele eu coloquei, tive um grande privilégio. Que das mãos do meu Deus eu recebi. E nas mãos do meu Deus eu coloquei. São obras das mãos de Deus, herança eterna. Todos os dias eu falo isso para meu Deus. Ele sabe o que eu faço, ele está atento para responder para mim. Sou muito amada de Deus, Deus me ama demais. Eu falo que tudo que eu consciente de vocês puder imaginar, Deus me ama muito mais. Vou criar 11 filhos sem condição financeira, educar todos os 11. Só não passou por uma faculdade quem não quis, porque todos teve a oportunidade, todos têm a oportunidade. E orgulho diante do meu Deus em dizer, foi oportunidade que meu Deus me deu. Não tive a oportunidade de sentar num banco de escola. Graças a Deus não tive essa oportunidade. O que eu aprendi nesse livro santo. Pela graça e misericórdia de meu Deus. Já li a Bíblia várias vezes, de Gênesis Apocalipse. Já li vários livros evangélicos. E quando eu leio, eu sei que eu li. Para a honra e glória do nome de meu Deus. Não é porque meu pai não teve condição, é porque não teve o zelo de nos botar na escola. Não teve, sei lá. Ele foi um bom pai, ele nos amou, ele nos deu muita Deus passagem. Mas nessa parte ele falou, mas tudo é porque Deus permite assim. É que eu digo sempre, meu esposo deixou um bom patrimônio para mim. Eu não soube segurar, mas às vezes se eu tivesse segurado, tivesse uma boa fazenda, uns bons carros, uma boa boiada, uma boa vacaiada, eu estava lá no mato, não estava nos pés do Senhor. Então a alegria maior que eu tenho é quando é 6 horas, gente, 5h40 me leva para a igreja. Para me estar lá com minhas irmãs, é uma alegria muito grande, eu deixei lá minhas irmãs naquele ministério de oração. Não sei orar, mas peço, meu Deus, todo dia para me ensinar a orar, para me ensinar a amar, para me ensinar a perdoar. Porque é muito importante quem saber amar, é a parte mais importante da vida é amar. Porque Deus nos amou. E o que eu tenho, a minha palavra é muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Graças te dou em nome de Jesus. E agradecer toda a família que está aqui nos ajudando nosso coração. O esforço de todos, que eu sei também que não foi fácil. Agradecer a minhas noras, que às vezes elas olham, elas não me amam, mas eu amo, Deus sabe que eu amo. Só ia zelar dos meus filhos, zelar dos meus netos, não tem coisa mais gratificante. Não tem coisa mais gratificante que minhas noras, zelar dos meus filhos e dos meus netos. Elas não têm obrigação de mim. Mas eu sei, se precisar, elas estão ao meu lado. Não tem nenhuma dúvida. E por isso, a minha palavra é essa. Obrigada, meu Deus, obrigada a todos. Amém. Então,